Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal. Hoje trazendo notícias sobre o Betal 11, uma importante notícia que saiu no relatório gerencial e era algo que eu já falava aqui no canal. O Betal, ele não é um fiagro, muita gente confunde ele com fiagro. Não, ele é um fundo de tijolo, ou seja, ele possui aí um total de 11 galpões logísticos e esses galpões logísticos eles são alugados para o setor da agricultura, ou seja, ele é um fundo de tijolo. E devido ao problema do CRI que teve lá com a Serpasa, que acabou não pagando, a cota dele despencou por causa de um CRI. Só que qual é o problema de quem vendeu? Quem vendeu se arrependeu. Por quê? Porque, como nós podemos ver, o último rendimento foi de 84 centavos por cota, ou seja, quem vendeu perdeu aí um excelente dividendo, o que fez o dividend yield do Betal ao longo de 12 meses saltar para 14,5. Ou seja, isso fez com que durante a semana que terminou, o Betal cresceu quase 4%, ou seja, ele cresceu mais em uma semana, mais do que todos os fundos imobiliários, mais do que todas as ações, principalmente numa semana onde as ações caíram, né? Porque o único resultado bom que veio lá de fora foi a Nvidia, aí, né, do setor de tecnologia, que teve um excelente resultado. É interessante quem pautou essa semana foi justamente o Betal. E se vocês pegarem conteúdo aqui do canal, eu chamei a atenção de vocês que o Betal estava muito barato, porque ele era um fundo de tijolo, entregando um dividendo muito alto e um dividendo seguro. Por quê? Porque a inadimplência no Betal ela é zero, ou seja, todos os imóveis estão alugados. Se todos os imóveis estão alugados e esse contrato é por mais de 8 anos, a receita que vem do aluguéis ela é previsível nos próximos 8 anos e muita gente acabou vendendo, o que acabou se prejudicando, vendendo muito barato, né? E se arrependendo depois que viu o dividendo de 84 centavos. O número de investidores, 43.475, caiu, mas eu avisei que cuidado, ele é fundo de tijolo, não é de papel. Número de ativos permanece o mesmo, número de contratos 100% atípicos, ou seja, muito seguro, porque foram contratos feitos por mais de 10 anos e tem uma das maiores capacidades de armazenamento de galpões logísticos, aproximadamente 450 mil toneladas é a capacidade. E olha a surpresa, o dividendo dele estava na casa de 76 centavos há um ano atrás, veio caindo, o que derrubou a cota dele, mas agora, ao longo aí dos últimos 5 meses, a gente já começava a observar que o dividendo tinha parado de cair, ou seja, havia a possibilidade muito grande do dividendo subir e não deu outra. O dividendo foi para 84 centavos, o que fez ele crescer durante a semana quase 4% na Bolsa de Valores. Acumulado por cota, R$ 8,40 nos últimos 12 meses, né? Se nós formos olhar, ele acabou despencando por causa do CRI da Serpasa e muita gente achava que Betal era fiagro, fundo de papel. Não é, é fundo de tijolo, o que acabou derrubando a cota do fundo, mas ao mesmo tempo abrindo uma oportunidade para você se posicionar em um fundo de tijolo que é o Betal. Se nós descermos aqui, nós vamos ver que a maior parte da receita dele não vem de CRI, ela vem de imóveis, 473 milhões investido em imóveis. Em CRI, 110, companhias fechadas, 85 milhões, conta a receber, 28, renda fixa, 16 e opções de compra e a pagar é que acaba reduzindo um pouquinho esse montante.
mas a maior parte da receita dele vem de imóveis, ou seja, um excelente imóvel. Do ponto de vista dos galpões, todos eles vêm contribuindo tranquilamente aí para o dividendo, de forma que o dividendo total é na casa de 95 centavos, mas devido aos descontos que acabam saindo, acabou entregando aí 80 centavos por cota, né? Ou seja, o que é um excelente resultado para o Betal e nós já chamávamos a atenção de vocês, né? O quanto o Betal estava barato. Inclusive, os dois vídeos que nós gravamos aqui no canal sobre o Betal deu uma grande quantidade de visualizações, né? Quantidade de visualizações, porque muita gente viu um excelente fundo aí pagando bom rendimento, né? E é interessante que essa receita, aí, a ponto de pagar 84 de dividendo, vem em um cenário onde a receita imobiliária cresceu, né? 3,5, 3,6 e 3,62 milhões, né? Ou seja, é uma receita que vem crescendo, ou seja, a receita ela subiu bastante. Por quê? Porque as receitas dos CRIs vieram, né? E como a receita do CRI ela veio, né? No mês dos 2 meses passados estava na casa de 703 mil, ela saltou para 1,8 milhões. Isso fez com que o dividendo ele saltasse, porque na esteira das despesas continua a mesma. Mas como a receita do CRI ela duplicou, né, quase 2 vezes e meia, se nós compararmos com fevereiro, foi quase 3 vezes, isso fez aí o valor da cota, o rendimento por cota saltar de 65 centavos para 84 centavos, né? Ou seja, abrindo o sorriso aí do cotista. Por quê? Porque agora veio os 31 centavos da receita do CRI, turbinando o dividendo e fazendo com que vendeu a cota se arrependesse. Do ponto de vista de tipos de ativo, ele é bem diversificado, ele não é concentrado, né? Tem 22% terminal de transbordo intermodal, centro de rendimento de grão, terminal portuário, armazém refrigerado, né? Se nós formos olhar do ponto de vista de locatário, está quase uma pizza bem distribuído, né? Revenda de insumos, açúcar e álcool, operador logístico, etanol e milho, e 100% dos seus contratos atípicos, porque são contratos que têm mais de 15 anos. A maioria do seu receituário ou indexado ou indexado ao IPCA tem previsão de inflação para cima. A maioria dos seus contratos vão se vencer só daqui a 8 anos, ou seja, você pode ficar muito tranquilo. A maioria dos contratos já foram revisados nesse ano, ou seja, reajustados para cima, ou seja, mais dividendo, mais provento, somente ficando 18% aí para o segundo semestre. Do ponto de vista de carteiras de ativo, 2 em Goiás, 5 no Paraná, 1 em Minas Gerais, 1 no Mato Grosso, 1 na Bahia e outro no Espírito Santo. Muita gente pode estar dizendo, mas esse fundo de galpões logísticos não deveria ter em São Paulo? Não. São Paulo você tem fundos de galpões logísticos de distribuição do e-commerce. Aqui é galpões logísticos do segmento agro e nada melhor do que estar localizado em locais onde a agricultura é forte. Como o mercado ele olhou para esse cenário? O fundo vinha caindo 18,2% nos últimos 12 meses, diante do resultado da receita do CRI entrando no resultado, só dentro de um mês ele cresceu 5,82%, o que fez a cotação dele já começar a se afastar da cotação mínima, que era R$ 68,89, e caminhar já em direção à sua cotação máxima. Se nós observarmos, rapidamente o mercado respondeu ao resultado. Basta você ver aqui. Ó. O fundo, a cotação vinha subindo. Na hora que saiu o dividendo, várias pessoas começaram a comprar o Betal. Né? Por quê? Porque a receita do CRI que estava baixa entrou
e acabou turbinando o dividendo, ou seja, o fundo acabou crescendo aí 5% dentro de um mês. E uma coisa bem interessante, o fundo está muito longe do seu valor patrimonial. Seu valor patrimonial é R$ 105,77. Ele está na casa de R$ 73. Eu avisei para vocês que ele é um fundo de tijolo muito descontado. Ele é um fundo de tijolo que ele está com desconto de 30%, algo nunca visto. Só em caixa ele tem 16 milhões. Isso eu chamei a atenção de vocês, de que não precisavam se preocupar com o crédito da Serpasa, porque ele tinha 16 milhões em caixa. E ele tem uma boa base de cotista, 43.475. E o dividendo, né, que chamou a atenção, justamente isso, saltou de 65 centavos para 84 centavos, superior ao do ano passado, sinalizando que se os dividendos continuarem desse jeito, nesse ano o Betal vai pagar um dos maiores dividendos para o seu cotista dentro do segmento de fundos imobiliários de tijolos, certo? Então, queria agradecer vocês que permaneceram até o final aqui no nosso canal. Um abração para vocês, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. E lembrem-se de seguir o nosso canal para você receber as notificações e os conteúdos que nós produzimos.